O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o texto base da reforma da Previdência. Reunidos desde amanhã para votar a proposta de emenda à Constituição, os parlamentares favoráveis às mudanças encaminharam a medida pelo placar de 379 a 131. Visivelmente emocionado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou em discurso após a aprovação que há anos o parlamento não tem o protagonismo que tem hoje. Abro aspas para Maia. Eu tenho muito orgulho de presidir essa Câmara, de ter a confiança dos líderes e não só daqueles que pensam como eu penso, mas também dos que pensam de forma distinta. Durante 30 anos, tiraram as prerrogativas dessa casa, diminuíram a importância dela e o nosso objetivo é recuperar a força da Câmara e do Congresso, porque recuperando isso, estamos fortalecendo a democracia. Fecha aspas, esse o deputado Rodrigo Maia. Começo com você, Andreasa, o que é que você achou da aprovação da reforma, suas primeiras considerações sobre o avanço do texto? Uma aprovação extraordinária, uma votação recorde, expressão de um grande acordo político feito, sobretudo, no parlamento, uma vitória da sociedade brasileira, porque, como eu tenho dito há muito tempo, e é importante ressaltar isso, nós temos, em função da reforma da Previdência, um pacto social, um pacto da sociedade brasileira, que amadureceu nos últimos 2 anos, sobretudo a partir de 2017, de meados de 2017, em função do projeto mal sucedido do governo Temer, por vários motivos já muito tratados aqui nesse programa. De toda maneira, desde então se convencionou entre nós que era importante enfrentar o drama fiscal brasileiro e, uma vez eleito Jair Bolsonaro, embora a reforma da Previdência nunca tenha sido uma bandeira fundamental de sua campanha, uma vez eleito, formando, e é um mérito inegável do governo Jair Bolsonaro, é um mérito inegável do presidente, formando a sua equipe econômica, capitaneada pelo Paulo Guedes, com esse extraordinário Rogério Marinho, sem dúvida entre os 3 maiores personagens para a aprovação da reforma, o secretário de Previdência do governo. Apresentou-se um texto e, uma vez submetido ao parlamento, com todos os traumas que nós tratamos aqui, se criou a condição para que o parlamento exercesse um protagonismo natural. Temos falado sobre isso aqui. O parlamento é um poder independente e é legítimo que toque a sua agenda e é legítimo que dispute também a paternidade dos projetos. Isso aconteceu agora e eu particularmente acho virtuoso que governo, que executivo e legislativo disputem a paternidade, a autoria. Isso é muito significativo de uma reforma de natureza liberal. Olha que coisa incrível, como evoluiu o Brasil. Nós estamos, portanto, considerando que é um ativo político, que é uma conquista política, que tem capital político, decorrendo da aprovação de uma reforma que é, a rigor, pelo menos historicamente, impopular. E, no entanto, ela agora é disputada, não só ela, outras virão disputar, tem autoria, paternidade disputada. Houve, a meu ver, um momento importante aí nessa disputa política, que foi o momento em que o Paulo Guedes, erradamente, critiquei duramente aqui no programa, atacou o relatório do Samuel Moreira, e a partir dali o parlamento tentou mesmo se assenhorar do texto base. E eu vejo isso com muito bons olhos. Eu fiz muitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, e é preciso fazer uma justiça aqui. Eu falei algumas vezes, escrevi também, que a reforma da Previdência seria aprovada, porque nesse programa nós sempre dissemos que a reforma da Previdência seria aprovada, apesar do governo, e isso é injusto. É injusto com figuras como o Rogério Marinho, é injusto com a figura do Onyx. O Onyx, o último mês e meio, que começou a operar, a fazer política, a articular, a cuidar das emendas, que é um instrumento legítimo de operação política. Não se pode, portanto, tirar méritos do governo. Mas eu continuo achando que o presidente Jair Bolsonaro atrapalhou muito o processo da reforma e continua atrapalhando com, especificamente, a questão dos policiais, das forças auxiliares de segurança pública, algo de que falaremos aqui mais adiante. De toda maneira, a aprovação da reforma da Previdência com 379 votos mostra uma força muito grande de articulação do Rodrigo Maia, e ele fez o discurso da sua vida ontem. Não é um grande orador, mas se preparou para aquele momento e fez um discurso em que se apresentou como líder de uma pretensão
de agenda própria, de protagonismo do parlamento, o que tem muitos problemas, porque nós não vivemos no parlamentarismo, infelizmente. Presidencialismo, a caneta do presidente da República é muito importante e os instrumentos executivos do parlamento são muito limitados, são muito poucos. Por isso também a referência ao Centrão. O Rodrigo Maia sabe que para tocar uma agenda própria no parlamento liderada por ele, precisará do apoio incondicional do Centrão, mas isso a gente fala mais adiante. Como se diz aí, né, Vitor Brown? Grande dia para o Brasil. É isso aí. E aí, Bruno? Bom, é isso. Agora, esse protagonismo, ou a forma como o parlamento se comportou nessa reforma, e lembrando aqui que é a primeira batalha, a reforma ainda não passou, hoje estava se votando, né, uma parte dela, assim, é um processo, e então o trabalho está em curso, mas foi uma primeira batalha em que eu acho que saíram vencedores, tanto o parlamento quanto o governo. Porque, como o Andreasa lembrou, a parte da equipe que tratou diretamente da reforma da Previdência, capitaneada aí pelo Rogério Marinho, que teve um papel fundamental na reforma trabalhista no ano passado, reforma trabalhista que já vem dando resultados positivos, né, para a sociedade brasileira no dia a dia. E então, nessa primeira batalha, acho que tanto o parlamento quanto o governo ganharam. Vamos ver agora na votação dos destaques para onde essa reforma vai pender. O que é interessante do discurso do Rodrigo Maia sobre, né, esse protagonismo, ou fundamentado nesse protagonismo do parlamento, é que esse protagonismo está sendo possível por causa da posição do governo em relação ao parlamento. Ao contrário de presidentes anteriores que fazia, né, como parte da prática política, ter uma intervenção maior nos atos do parlamento, esse protagonismo está sendo conseguido por conta da postura do atual governo e também, em parte, pela inabilidade do governo em tratar de determinadas questões. Então, eu acho que a aliança entre uma certa inabilidade de tratar de determinadas questões dentro do parlamento, junto com uma postura pública do Bolsonaro de deixar o parlamento funcionar, é que está fazendo com que seja possível esse protagonismo, que eu acho que é um protagonismo muito benéfico para a democracia brasileira. Eu também já falei aqui algumas vezes que eu sou parlamentarista. O Andreasa lamentou agora que não tenhamos um sistema parlamentarista, porque eu acho que é um sistema mais virtuoso, inclusive para debelar crises políticas e econômicas. Mas o que eu acho que tem do aspecto interessante do ponto de vista político é a forma como está se dando essa relação entre parlamento e governo federal. Agora, eu estou muito curioso, e volto a repetir aqui, como é que vai se desenvolver essa relação nos próximos anos e de que maneira se dará essa relação quando houver um interesse específico do Congresso numa matéria que o governo seja contra. E aí eu quero saber eu estou muito interessado em saber como é que isso vai acontecer. Alexandre, esse número foi muito expressivo, né? 379 ficou acima de todas aquelas contagens, aquelas previsões que vinham sendo feitas, né? Eu acho que o nosso público vai lembrar ontem, quando a gente fez uma discussão sobre números, eu abri o placar da Previdência lá do Atlas Político e comentei ao vivo, tá lá, que tinham 143 deputados que falavam que não iam votar na reforma, então sobrava ali, pela conta do Atlas, 370. Então foram 379 votos, então foi muito próximo da previsão ali do que foi falado ontem, então a gente está ali dentro da margem, nós estamos apostando bem. A gente não ganha na Mega Sena, mas enfim, estamos trabalhando bem ali. Serviu, o palpite serviu. Pelo menos na escolha das fontes ali, e mérito ao pessoal do Atlas Político que fez o placar, foi ali bem próximo da realidade. E também, por que é uma votação expressiva? É bom a gente lembrar que 379 de 513, se a minha matemática não está muito ruim, são quase 75% dos votos possíveis, né? Então nós estamos falando aí de 3 em cada 4 deputados votando na reforma. 74 para ser exato. Olha aí, muito obrigado. Já soprou aqui. Olha aí. Então, exatamente isso, quer dizer, não estava tão mal, também está dentro da margem, tá vendo? Também tá na margem. Também tá dentro da margem.
Então, realmente são poucas as votações que têm os números tão expressivos. Eu queria também seguir os relatores em relação tanto ao parlamentarismo, que eu acho um sistema muito mais avançado e melhor do que o presidencialismo, como também nas homenagens a alguns membros do governo que foram importantes. A gente dá o crédito ao Congresso que tem que ser dado, e tem que ser dado. É bom que o nosso público saiba disso. Muita gente que infelizmente foi levado a muitas vezes até ir às ruas ou às redes sociais comprar slogans baratos contra o Congresso Nacional, e o Congresso fez o seu trabalho, repito, 74%, né? 74% dos votos possíveis para um tema que não era até outro dia popular. Então, perdão. O Andreasa, quando ele toca num assunto que eu também já vinha tocando nas redes sociais desde de manhã, só de você ver no Brasil uma briga pela paternidade da reforma, ou seja, você vê uma corda de braço, uma queda de braço, ou uma puxada de corda para um lado e para o outro, de quem que é o pai, ou quem é o responsável, quem merece os créditos por essa votação. Foi o Congresso? Foi o governo? É claro que um pouco dos dois, né? Mas só deles terem orgulho e baterem no peito e falar fui eu, já mostra um avanço do debate político no Brasil. Quer concluir, Andreasa? Quero sim, Vitor, porque, como nós falamos aqui, a briga ainda não acabou, né? Nós tivemos ontem a aprovação do texto base, havia expectativa para ontem de que se começasse a enfrentar os destaques, e isso não aconteceu, aliás, em função de uma hábil manobra do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que percebeu não só apenas um cansaço natural, como uma incompreensão sobre o que viria aí. Não estava muito claro os detalhes relativos aos destaques, nem a maneira como eles seriam votados. Daí porque se encerrou a sessão, deixando para hoje. Havia uma rebelião que poderia impor sangramentos, desidratação ao texto base aprovado, e tanto é assim que se tinha expectativa de que a sessão começasse hoje mais cedo à tarde, e até agora a sessão plenária não começou. Nós já avançamos às 5 horas. Por que não avançou? Porque há negociação. Queria falar sobre alguns desses pontos aqui. Ontem já se sabia de um acordo firmado para destaques que aliviam a situação para mulheres e policiais. No caso dos policiais, são os policiais rodoviários federais, os policiais federais eles próprios, os bombeiros, etc. É o lobby encampado pelo senhor presidente da República. Nunca deixou de fazê-lo. Porque o Jair Bolsonaro, é importante lembrar, nós somos o que somos, minha gente. Jair Bolsonaro tem 30 anos de parlamento como líder sindical, como representante de classe, como líder corporativo, representante de grupo de pressão. Nesse momento, embora impróprio para um presidente da República, ele exerce novamente essa condição. De modo que, sob pressão do governo, em acordo, se vai aliviar a condição para os policiais e também para as mulheres, tudo indica. Havia esse acordo ontem. Só que a pressão aumentou. Pressão grande, por exemplo, para que se atenue as regras dos professores. E se fala, portanto, inclusive, numa emenda aglutinativa que reuniria essas 3 categorias para ser votada hoje. Caso positivo, caso a demora para o início da sessão plenária de hoje decorra de um grande acordo para a criação dessa emenda aglutinativa, a sessão pode ser muito rápida, mas com algum potencial de sangramento. Se fala em algo como 30 bi, mas 30 bi de supressão no impacto fiscal, considerando apenas mulheres e policiais. Não se sabe ainda muito bem relativamente aos professores. Tem destaques também para a fórmula do cálculo do benefício, para o tempo mínimo de contribuição. E são emendas de caráter supressivo. E é bom explicar isso para o nosso ouvinte, espectador, porque também isso fez com que houvesse incompreensão ontem. As emendas supressivas são aquelas para as quais a manutenção do texto, a emenda supressiva quer tirar alguma coisa do texto. Para que o texto seja mantido, aqueles a favor, portanto, da integridade da reforma da Previdência, esses é que precisam reunir a maioria constitucional de 308 votos, não aqueles que querem tirar a parte. Daí a dificuldade, daí a necessidade de se manter mobilizada a base de apoio formada circunstancialmente para a reforma da Previdência, algo que não estava seguro ontem e que parece ainda não, até agora, seguro
porque tampouco havia aquele quórum mágico determinado pelo Rodrigo Maia de 490 parlamentares presentes até há pouco. Ô Bruno, e a gente está falando aqui dessa paternidade da aprovação da reforma e tem que citar também a pressão popular, né? Foi muito importante. Foi fundamental. Aliás, o Andreasa destacou rapidamente no comentário dele, o Alexandre também. Quer dizer, esse novo momento da sociedade brasileira passa também por uma compreensão de coisas que devem ser mudadas. E as pessoas foram para as ruas, demonstraram de forma clara para os deputados e assim fizeram pressão para que os deputados tivessem a compreensão de que isso era necessário. Então, a política também se movimenta para um lado e para o outro de acordo com aquilo que os políticos entendem como sendo uma demanda da sociedade. Então, a pressão da sociedade nas ruas, nas redes sociais, foi fundamental para esse resultado que nós tivemos ontem e para o resultado que a gente espera que aconteça, que é o final da reforma. E tem o ponto que a descrição que o Andreasa fez daquilo que tanto o governo quer abrandar as regras para os policiais, tem também essa outra parte que o Andreasa citou, daquilo que os próprios parlamentares querem colocar, né, como destaques e que vai prejudicar aquela ideia inicial da reforma. Ou seja, são os grupos de interesses funcionando, tanto da parte do Poder Executivo quanto da parte do Parlamento. A gente precisa ficar de olho nisso, porque senão, se a reforma for abrir exceções para alguns grupos, os outros grupos que não foram beneficiados, obviamente vão tentar ser beneficiados de alguma forma, ou no decorrer do processo, ou depois que a reforma passar. Pois é, né, Alexandre? Esse é o trabalho agora, garantir que esses destaques não desfigurem a reforma, né? E é bom também destacar que esses grupos de pressão no Congresso não tem cor ideológica, tem de todos os lados, né? Não, porque a oposição mesmo está nas cordas, está sem proposta, está lixiando, tentando emplacar uma narrativa hoje, falando em você vai trabalhar até morrer, aquelas bobagens, de quem não tem realmente o que falar, eles estão completamente sem discurso para a sociedade, mas agora começa aquela fase de tentar os grupos de pressão de todos os lados morder um pouquinho aqui e ali, e aí entra numa ressalva que eu fui fazendo desde o começo, aqui quem acompanha o programa sabe disso, que pelo menos a ideia de ter uma reforma da Previdência no Brasil foi comprada pela população, mas muitas vezes quando você chegava para o eleitor e perguntava, mas você concorda que haja uma mudança na sua Previdência? Aí muita gente falava, não, peraí, veja bem, na minha categoria não, a minha categoria é diferente, a reforma boa, a reforma para os outros, né? Então você... Por isso que também, como estratégia, foi muito importante a coisa do trilhão, né? Do ministro Paulo Guedes ter batido muito na tecla do trilhão, desse número mágico, para lembrar que cada grupo que dá uma mordidinha, que luta ali por um privilégio específico para sua categoria, para sua classe, vai tirando uma parte da economia. De qualquer jeito, é um dia um grande dia, né? Como foi falado aí e como se fala agora, quer dizer, nós temos aí a Bolsa a Ibovespa batendo 105 mil pontos, você tem o dólar a 3,75, quer dizer, você tem os mercados bem-humorados, e isso deve, inclusive, provavelmente, seguindo desse jeito, impactar em revisão de PIB para esse ano, enfim, os indicadores econômicos tendem a refletir essa boa vontade do mercado. E é isso que importa, é por isso que a pauta da reforma da Previdência é uma pauta suprapartidária, é uma pauta do país, não é uma pauta de um governo, não é uma pauta de um partido, é uma pauta do país. Era um buraco que no ano passado foi o maior buraco de todos, mais de 250 bilhões, foi de 17 para 2018 aumentou, se não me engano, 7 ou 8%. Então estava também aumentando de uma maneira enorme esse rombo e era uma grande urgência do Brasil. O Brasil está salvo e virou a Dinamarca de um dia para o outro? Não. Mas esse era um passo que obrigatoriamente tinha que ser dado. Claro que ainda não terminou, foi a primeira votação, são duas no total na Câmara, mais duas no Senado, muita coisa para acontecer ainda, mas o primeiro sinal, evidentemente, é alvissareiro, né? Quer dizer, você começar com 379 votos é para deixar, evidentemente, todo mundo animado, e é preciso também, o que não deu tempo de falar na parte anterior, a gente já deu crédito a figuras do governo
e especialmente na figura do secretário especial Rogério Marinho, que é um grande brasileiro e um grande quadro do governo, e foi fundamental na tramitação da reforma, mas também no lado do Congresso. O Congresso foi pressionado. Bom, o Congresso foi pressionado por um monte de pautas, foi pressionado pelo pacote anticrime e não andou ainda, foi pressionado pelo decreto das armas e não passou. Então, assim, ele foi pressionado, mas a reforma da Previdência, ele se deixou pressionar, vamos dizer assim. Quer dizer, havia realmente um sentimento na Câmara dos Deputados da importância, havia um entendimento muito claro, a começar da figura impopular do seu presidente, do Rodrigo Maia, mas que ele nunca foi, e eu sempre disse isso aqui, a gente sempre disse, nunca foi um inimigo da reforma, e tá aí o resultado. A reforma está seguindo o seu curso, os indicadores econômicos estão refletindo esse bom momento, essa boa perspectiva, e isso vai se refletir num país que tem uma perspectiva muito baixa de crescimento de PIB para esse ano, que tem um número de desempregados altíssimo, quase recorde, tem uma perspectiva de volta da inflação, então não é para brincar. Os índices econômicos do Brasil são muito, muito preocupantes e a gente não podia deixar de dar esse passo que foi dado ontem. Então, parabéns para todos os participantes, para todos os envolvidos, parabéns para o governo, parabéns para o Congresso e que a reforma siga seu curso. Vai lá, Andreasa, rapidinho para a gente fechar. Ô, Vitor, eu queria falar o seguinte, tem uma controvérsia sobre valores de impacto fiscal e é importante apresentar aqui as alternativas, né? A estimativa do governo, com o texto base aprovado ontem, ressalvados os destaques, é que nós estaríamos na casa dos 933 bilhões de impacto fiscal. A instituição fiscal independente, que é mais rigorosa nesse exame e opera com outros critérios, fala em 744 bi. Eu conversei hoje com um amigo meu, especialista nessa área, economista, e ele falou em 840 bi, que ficaria no meio desse caminho. De qualquer maneira, qualquer que seja o número entre essas três opções, é muito importante, é muito expressivo. A reforma da Previdência é um gatilho de alívio fiscal, mas também um gatilho simbólico, uma mensagem que se passa ao mundo e aos investidores internacionais de que o Brasil é um lugar, embora muito difícil, ainda muito difícil, um lugar que melhorou para receber, para se fazer investimento. Então, por isso a reforma é tão importante. A partir dela, outros sinais poderão ser dados, mas é uma grande conquista que insisto, da sociedade brasileira. E o parlamento cumpriu o seu papel. O Alexandre falou uma coisa muito importante agora. É claro que houve pressão das ruas, inclusive intimidação, né? Ataque às instituições. Falamos aqui a respeito, ataques estimulados pelo governo, conforme falei aqui. O parlamento sempre teve fechado com a reforma da Previdência. É ilusório achar que o Congresso Federal se deixa intimidar pela pressão das ruas. Tanto não se deixa que em temas muito caros e outros virão, por exemplo, como o decreto do porte de armas, passou a tesoura.